Você já ouviu falar do estranho caso de Benjamin Button? Talvez se lembre do filme estrelado por Brad Pitt, lançado em 2008. Um drama com tons de fantasia, sobre um homem que nasce velho e vai rejuvenescendo com o passar dos anos. Mas, e se essa história não for apenas um conto de ficção? E se ela estiver baseada em lendas reais, documentos médicos esquecidos, e em uma verdade que até hoje talvez ninguém teve coragem de contar? Hoje você vai ouvir um resumo profundo e inquietante sobre um dos maiores mistérios da história moderna. Uma história que atravessa culturas, séculos e desafia a lógica da vida, da ciência e do tempo. O mito que antecede o cinema. Muito antes da invenção do cinema, civilizações antigas já contavam histórias sobre homens que envelheciam ao contrário. Na Índia, em manuscritos antigos, há descrições de crianças com cabelos brancos e olhos sábios, que com o passar das décadas se tornavam mais jovens, até desaparecerem como bebês. Na China, lendas falam de monges que invertiam o tempo com meditação e elixires secretos. Na Europa medieval, viajantes relataram encontros com pessoas que pareciam viver ao contrário, velhos que ficavam cada vez mais jovens. Tudo isso era visto como mito, lenda, folclore, até que surgiram registros curiosos demais para serem ignorados. O primeiro caso documentado, em 1860, o médico francês Pierre Moreau registrou o caso de uma criança com sinais de progeria, uma doença rara que acelera o envelhecimento. Mas havia algo estranho. Segundo os pais, a aparência da criança melhorava com o tempo. A pele se tornava mais firme, os ossos mais fortes, os cabelos mais escuros. Os médicos da época ignoraram. Um erro de observação, disseram. Mas, e se fosse o contrário? Benjamin Button. Ficção ou revelação? Em 1922, o escritor F. Scott Fitzgerald publica O Curioso Caso de Benjamin Button. Na história, Benjamin nasce como um homem de 70 anos e, ao longo da vida, rejuvenesce até morrer como um bebê. O conto ganhou fama como uma metáfora sobre o tempo. Mas existe uma teoria pouco conhecida. A de que Fitzgerald teria acesso a relatos confidenciais, vindos da Europa e de imigrantes que falavam de casos parecidos com o de Benjamin. Alguns afirmam que ele usou o conto como uma forma de revelar, sem ser silenciado, evidências que desaparecem. Em 1912, em Hamburgo, na Alemanha, jornais noticiaram o nascimento de Otto Schmidt, um bebê com a aparência de um idoso. Mas conforme crescia, sua pele se tornava mais jovem. Seus cabelos escureciam. Até os dentes se renovaram. Chamaram-no de um menino que anda para trás no tempo. Aos 10 anos, desapareceu com a família. Sem óbito, sem rastros. Como se alguém tivesse feito questão de apagá-lo da história. Relatos parecidos surgiram nos Estados Unidos, no México e até na Rússia soviética. Mas sempre com o mesmo desfecho. Silêncio. Sumiço. Nenhuma evidência oficial. Seria cientificamente possível? Hoje sabemos que o envelhecimento está ligado aos telômeros, estruturas que encurtam conforme nossas células se replicam. Mas a ciência já provou que, em laboratório, é possível reverter esse processo em camundongos e até em células humanas. Cientistas já conseguiram rejuvenescer tecidos. E grandes empresas de biotecnologia investem bilhões para tentar frear o tempo. Se isso é possível artificialmente, será tão absurdo pensar que alguém possa fazer isso naturalmente? Conspirações e experimentos. Há rumores de projetos secretos com nomes como reversão e linha invertida, conduzidos em instalações subterrâneas nos Estados Unidos e na Rússia. Documentos vazados falam de pacientes que, em vez de envelhecer, pareciam rejuvenescer mês após mês. Um dos arquivos trazia apenas 2 letras no topo do relatório: BB. Testemunhos assustadores. Na década de 70, uma enfermeira aposentada dos Estados Unidos deu uma entrevista anônima, afirmando ter cuidado de um paciente de aparência idosa, que ficava cada vez mais jovem. Ele contou que uma noite o paciente simplesmente sumiu do quarto. A cama vazia. Os arquivos apagados. E todos da equipe proibidos de falar sobre o caso. Coincidência? Ou padrão? E se for verdade? Agora imagine viver dessa forma. Nascer velho, passar a infância com dores nas costas, chegar à meia-idade com corpo de jovem, e depois virar bebê, e morrer talvez sem nem saber falar. Como criar vínculos? Como amar? Como explicar ao mundo algo que desafia tudo o que entendemos como realidade? A dúvida que permanece. Seja um conto literário, uma condição médica rara ou um segredo escondido por governos.
O caso de Benjamin Button nos obriga a questionar o tempo. E se o tempo não for uma linha reta? E se o que chamamos de realidade for apenas uma versão limitada do que existe? E você, acredita que o caso de Benjamin Button é apenas um filme estranho? Ou será que alguém, em algum lugar, acorda hoje mais jovem do que ontem? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal Histórias de Tirar o Fôlego para conhecer outras histórias reais estranhas e quase impossíveis.